um ânion monovalente isoeletrônico com íon que forma um átomo do quarto metal alcalino térreo. Então vamos anotar esses dados aqui. Um átomo Z, ânion monovalente, que significa que ele tem uma carga apenas negativa. É isoeletrônico, ou seja, igual ao número de elétrons, com o íon que forma o quarto metal alcalino térreo, certo? Quem é o quarto metal alcalino térreo? É estrôncio, tá? Só que preste atenção, na prova ele está pedindo sobre o íon, certo? Então quer dizer que esse átomo ele já perdeu os elétrons que ele poderia perder, porque ele perdeu primeiro porque ele é um metal, tá? E como é que a gente descobre qual a quantidade de elétrons que ele perdeu? Se a gente for olhar na tabela periódica, os metais alcalinos térreos eles têm 2 elétrons na última camada, então eles só podem perder 2 elétrons. Se ele só pode perder 2 elétrons e ele perdeu, então ele vai ficar 2 mais. O número de prótons que tem estrôncio é 38, tá? Então com a fórmula que a gente já sabe fazer mais ou menos, vai ficar prótons de 1 mais menos variação elétrica de 1 é igual prótons de 2 mais menos variação elétrica de 2. Isso aqui vai ser prótons de 1 a gente não sabe, é x, mais isso aqui tudo aqui vai dar mais, então vai ficar mais 1 é igual 38, mais com menos vai dar menos 2, tá? Então x vai ser igual 38 menos 2 menos 1, x, ou seja, o número de prótons de Z é igual a 35. E a letra A diz o seguinte: o número mássico do elemento Z que tem 44 nêutrons, tá? Como é que a gente faz o número mássico? O número mássico, ou seja, a letra A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. A é igual a 35 mais 44 nêutrons, que foi o que me deu a questão. A é igual a 79. Então a letra A da primeira questão é 79. A é igual a 79. A letra B pede para a gente fazer a fórmula do oxoânion monovalente formado por um átomo de Z e 4 átomos de oxígeno, tá? Quem vai ser Z na tabela periódica, se a gente for olhar quem é um elemento que tem o número atômico 35, é bromo, tá? Então a gente acrescenta aqui os 4 oxigênios. Como isso aqui tudo é uma partícula que é um oxoânion, isso aqui tem uma carga negativa. Monovalente, como a gente já sabe, até porque a questão está dando. Então, essa aqui vai ser a fórmula do oxoânion de bromo e oxigênio. Qual é o nome desse oxoânion? Perbromato. Tá? Mas a questão não está pedindo. A questão está pedindo a fórmula. Então, vai ser letra B, Br4 e o negativo. A letra C pede para a gente fazer a CE do íon que forma o quarto metal alcalino térreo, ou seja, o íon de estrôncio, tá? Estrôncio ele tinha uma configuração eletrônica que terminava em 5s2, tanto que ele está no quinto período e no grupo ou família de S2 ou alcalinos terrosos. Se ele terminava em 5s2 e ele perdeu esses 2 elétrons, ele vai terminar em 4s2, 4p6, tá? Então, a letra C
é 4s2, 4p6. E a letra D pergunta se a energia de ionização de Z é maior, igual ou menor que a energia de ionização do quarto metal alcalino térreo. O que significa isso? Se a energia de Z é maior, menor ou igual a estrôncio, tá? Como é que a gente vai fazer essa comparação? Olhando na tabela periódica onde está cada elemento. Estrôncio ele está no quinto período e na família do S2. E boro bromo está no quarto período e na família dos halógenos, que é P5. A gente sabe que a energia de ionização vai ser maior, com a maior quantidade de elétrons, e quanto mais próximo essa última camada tiver do núcleo. Então, a energia de bromo vai ser maior que a de estrôncio, tá? Então, a resposta da letra D é maior. Então, diz o seguinte: dadas as seguintes substâncias moleculares, tetrabromuro de carbono e tricloruro de nitrógeno, escrever a fórmula de Lewis dos determinados compostos. Então, vou colocar o elemento central e arrodeá-lo pelos átomos ligandos. Eu sei que carbono tem 4 elétrons na última camada e que cada bromo tem 7 elétrons na última camada. Cada um fazendo a ligação aqui vai cumprir com a regra do octeto. E essa é a minha estrutura de Lewis de tetrabromuro de carbono, tá? O outro aqui eu vou fazer, colocar os átomos ao redor, os elétrons que tem. Nitrogênio tem 5, então vai ficar um par de elétrons livres aqui em cima, tá? E cloro tem 7, então a gente termina de completar com os átomos de cloro. E aqui a gente tem a estrutura de Lewis dos dois compostos, tá? Essa é a letra A no caso. A letra B pergunta a geometria e a polaridade de ambas moléculas, tá? Aqui a gente tem 4 átomos ligandos, então a gente tem 4 ligandos e nenhum par de elétrons livres. Então essa estrutura é tetraédrica. Aqui a gente tem 3 ligandos e um par de elétron livre. Então a gente tem uma estrutura piramidal, tá? A gente lembra que para uma partícula ser não polar, de acordo com a tabela da polaridade, ela tem que ser covalente, tem que ter ligandos iguais e, por último, ela tem que ter uma estrutura que seja sem par de elétrons livres, tá? Então, sem par de elétrons, sem par de elétrons, tá? Então a gente vai olhar qual dessas partículas aqui cumpre esses requisitos ou não, tá? A primeira partícula tem uma partícula covalente, os 4 ligandos são iguais e não ficou nenhum par de elétrons, então essa partícula aqui é não polar. A segunda partícula também é uma partícula covalente, os átomos ligandos são iguais, porém sobrou
um par de elétrons. Então essa partícula é polar, tá? Então a gente já anota aqui que letra A partícula é tetraédrica, não polar. E a letra B é piramidal, polar. Tá? A primeira partícula é a segunda partícula, na verdade. E a letra C pergunta qual dessas substâncias tem maior solubilidade em água. A gente sabe que a partícula de água é uma partícula polar. Então, em um solvente polar, terá solubilidade uma molécula que também seja polar. Então, é só olhar para qual das duas moléculas são polares ou não. Essa não é polar, então não vai ser solúvel em água. Essa é polar, então a partícula que tem solubilidade em água é tricloruro de nitrógeno. Tá? Então a gente coloca aqui que a letra C é tricloruro de nitrógeno. A questão, ela dá 4 moléculas e pergunta qual dessas não cumpre com a regra do octeto, tá? A gente tem 4 moléculas principalmente que não cumprem a regra do octeto, que é berílio, boro, fósforo e açúcar. 2, 3, 5 e 6. Aonde a gente tem cloro, a gente pode ter toda a família dos halógenos, que é flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os 4 primeiros elementos da família de halógenos. Então a gente pode ter, onde tem cloro, esses determinados elementos, tá? Então a gente sabe que os compostos que são com berílio, com boro, com fósforo e com açufre, a gente não vai ter cumprido a regra do octeto. Vamos olhar na prova quais são esses compostos. A gente tem aqui tetracloruro de açufre e tricloruro de boro. Então a gente sabe que esses dois não cumprem a regra do octeto. Depois pede para a gente escrever o nome dessa determinada partícula aqui. Tudo isso aqui é o que a gente chama de oxoânion, tá? Então toda essa partícula aqui é um oxossal. Se é um oxossal, a gente tem aqui um oxoânion. Se é um oxoânion, é porque derivou de um oxoácido, tá? Então a gente tem que descobrir primeiro qual era o nome dessa partícula quando era um oxoácido, para depois saber qual vai ser o nome desse oxoânion e então do oxossal que forma. A gente sabe que os ácidos de açufre têm 2 hidrogênios. Então a gente tem essa fórmula aqui para açufre. Se a gente for olhando os estados de oxidação, que são mais 2, mais 4 e mais 6, esse aqui tem estado de oxidação mais 4. Se ele tem o estado de oxidação do meio, então ele vai ser ácido sulfuroso. Se ele era ácido sulfuroso, quando ele perde o elétron, ele vai para sulfito, tá? Tudo que era oso vai para ito, tudo que era ico vai para átomo. Então a gente tem aqui o sulfito, tá? Sulfito. E sulfito de quê? De níquel. Então esse é o nome do nosso composto. O segundo composto que eu tenho é o ácido ortofosfórico.
É o único ácido que eu vou encontrar de fósforo, tá? E ele tem essa determinada fórmula aqui. É o único ácido também que eu encontro que tem 3 hidrogênios, tá? Então, esse ácido aqui é a exceção da regra dos 1 hidrogênio e 2 hidrogênios. Então, essa fórmula aqui é H3PO4. Então, ela está me pedindo para mim calcular o número de íons que tem bromito na seguinte mistura formada por essa quantidade de bromito de potássio e essa massa de bromito de cálcio. Embaixo ela dá a massa molar tanto de bromito de potássio quanto de bromito de cálcio, tá? Então ela pede primeiro, a questão pede para a gente achar o número de íons. Para a gente achar o número de íons, a gente precisa começar encontrando a quantidade de íons que tem em cada partícula. Tá? A primeira partícula lhe dá essa quantidade, que é 0,567 moles de bromito de potássio. A cada uma molécula de bromito de potássio eu vou ter uma partícula de bromito. Observe que eu só tenho um bromito aqui. Então, a cada 0,567 moles de bromito de potássio, eu também vou ter 0,567 moles de bromito. Tá? Então, da primeira substância, a gente tem 0,567 moles de bromito. A segunda, ela dá 30 gramas de bromito de cálcio, tá? Como é que a gente descobre a quantidade disso aqui? Da seguinte forma: a quantidade disso aqui vai ser igual a massa dividido por massa molar, que vai ser igual a 30 dividido por 264 gramas por mol, tá? A gente divide e corta os gramas, vai ficar mol, que vai dar igual a 0,114. Mas preste atenção, moles. Mas preste atenção. No caso do cálcio, a cada uma molécula de bromito de cálcio, eu vou ter a presença de 2 bromitos, tá? Então, a cada 0,114 moles de molécula, eu vou ter o dobro de bromito. Então, eu vou ter 228 moles de bromito, tá? Então, agora, para a gente saber qual é a quantidade de bromito que tem na mistura, a gente só faz a soma das determinadas quantidades de bromitos que a gente encontrou em ambas partículas, que vai ser igual a 795 moles, 0,795 moles de bromito. E agora que a gente sabe a quantidade de bromito, a gente vai buscar o número de íons que tem nessa determinada quantidade. Então, se eu sei que 1 mol de bromito, eu vou ter 6,02 por 10 a 23 íons. Em 0,795 moles de bromito, eu vou ter X, que vai me dar igual a 4,78 por 10 a 23 íons. E essa é o meu número de íons que eu tenho, né, em ambas as partículas que compõem essa mistura, tá? Então, a letra A do primeiro, a resposta vai ser essa.
4,78 por 10 a 23 íons. A letra B ela diz o seguinte: calcular o volume molar de tetracloruro de carbono líquido a 25 graus Celsius e 1 atm, se sua densidade em ditas condições é 1,59 gramas por centímetro cúbico. E ele pede então para a gente calcular o volume molar. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Se a gente aplica aqui conceitos molares, ou seja, tanto massa molar quanto volume molar, a gente está falando de densidade molar. Então a gente tem aqui massa molar e volume molar. Lembrando que quando a gente tem um M grande, referente-se à massa, é a massa molar. Então, se a gente inverte essa fórmula para a gente encontrar o volume, vai ser igual. Volume é igual a massa molar dividido pela densidade molar. Tá? Se a gente for fazer a conta da massa molar de tetracloruro de carbono, a gente vai ter 12 gramas de carbono mais 4 vezes a massa da molécula de cloro, que é igual a 35,45 vezes 4, que vai me dar o valor de 141,8 gramas, mais 12, a massa molar desse composto vai ser de 153,8 gramas. Essa é a massa molar de tetracloruro de carbono. Então vamos colocar na fórmula. Volume molar é igual a 153,8 gramas dividido por 1,59, que é a densidade que me deu na questão. Densidade 59 gramas por centímetro cúbico. Aqui vai me dar gramas por mol, porque a gente está falando de massa molar, tá? Então a gente corta as unidades. Isso aqui vai me dar dividido por 1,59, que é igual a 96,7. A gente tem mol em centímetro cúbico, inverte e fica centímetros cúbicos por mol. Então essa é a nossa resposta da letra B. 96,7 centímetros cúbicos por mol. A questão diz o seguinte: um recipiente rígido de 55 decímetros cúbicos a 30 graus Celsius e 1,25 atm contém uma mescla gaseosa formada por dióxido de carbono e um gás desconhecido. A fração molar de dióxido de carbono é de 0,400. A densidade dessa mescla é de 1,60 gramas por decímetro cúbico. Então, a letra A pergunta: calcular a massa presente do gás desconhecido. Como é que a gente vai chegar nesse resultado? Pela seguinte fórmula: a massa total que tem de gás dentro dessa mescla vai ser igual a massa de dióxido de carbono mais a massa do gás desconhecido, tá? A gente vai chamar ele de gás D. Então, para a gente descobrir a massa do gás D, vai ser a massa total menos a massa de dióxido de carbono, tá? Então a gente vai fazer a seguinte fórmula. Primeiro a gente vai descobrir a massa total e depois a massa de CO2. Vamos dividir aqui. A massa total a gente vai descobrir da seguinte forma: a gente tem aqui na questão tanto a densidade da mescla quanto o volume da mescla. Então a gente pode descobrir a massa da mescla através da fórmula da densidade, que a densidade é igual a massa sobre volume. Massa é igual densidade vezes volume. Então a massa vai ser
55 decímetro cúbico vezes 1,60 gramas por decímetro cúbico, tá? Isso aqui vai me dar um valor de 88 gramas. Então a gente já sabe que a massa total vai ser, coloquei a massa do gás D, vai ser 88 gramas a massa de T, menos a massa de dióxido de carbono, que a gente tem que descobrir ainda. Da seguinte forma a gente vai fazer. A gente sabe também que a gente tem o volume, a temperatura e a pressão. Com esses três dados, o que é que a gente consegue aqui? A informação do número de mols total. Como é que a gente vai fazer isso? R é igual PV NT, então N vai ser igual a pressão vezes volume dividido pela constante vezes a temperatura. Se a gente coloca os valores já que a questão nos deu na fórmula, vai ficar N é igual a 1,25 atm vezes 55 decímetro cúbico dividido por 0,082 atm decímetro cúbico mol Kelvin vezes a temperatura em kelvins. Como a gente não tem a temperatura em Kelvin, a gente vai ter que converter. 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Então, 30 graus Celsius é a soma de 273 mais 30, que vai ser igual a 303 Kelvin. Tá? Então, quando a gente quer converter uma temperatura em Celsius para Kelvin, é só a gente somar mais 273. Então, vai ficar 303 Kelvin. Esse número de mol total vai me dar 2,76 mols, tá? Só que a gente também tem a informação do fração molar de dióxido de carbono. Se a gente sabe que fração molar é igual ao número do gás sobre o número total, a gente pode descobrir quantos mols de dióxido de carbono a gente tem nessa mescla aí. Vai ser igual a número do gás é igual a fração molar vezes número total. O número de gás que a gente tem aqui é igual a 0,400 vezes 2,76, que vai ser igual a 1,10. Então a gente sabe, a gente pode descobrir a partir disso aqui qual é a massa de dióxido de carbono. Sabendo que 1 mol de carbono pesa 44 gramas, 1,1 mol de carbono vai pesar 48,4 gramas. Então a gente sabe aqui a massa já de CO2 ou de dióxido de carbono, que é igual a 48,4 gramas. Tá? Então a gente vai descobrir agora que a massa do gás D é igual a 88 menos 48,4, que é igual a 39,6 gramas. E aqui a gente chegou já no resultado da letra A. Então vamos colocar aqui 39,6 gramas. A letra B diz o seguinte: é uma questão teórica. Em um recipiente rígido se coloca uma mescla gaseosa a uma determinada temperatura. Indicar qual das seguintes informações é ou são corretas. Letra A diz que a diminuir a temperatura diminui a pressão parcial. Se eu faço aqui a fórmula de temperatura, trazendo ela da fórmula geral dos gases, vai ficar temperatura é igual pressão por volume dividido pela constante e número de gás. Então eu vou ter que temperatura e pressão são diretamente proporcional. Então se diminui a minha temperatura, automaticamente eu vou diminuir
a pressão. Então, a letra A é uma questão, a afirmação número 1 é uma afirmação verdadeira. E ele pede para a gente colocar aqui quais são as verdadeiras. A afirmação número 2 diz o seguinte: ao agregar outro gás, a fração molar não varia. Se a gente tem aqui a fórmula de fração molar e a gente agrega outro gás, a gente vai estar aumentando o número total de gás. Então, se a gente aumenta esse número, a fração molar ela tende a diminuir. Então, a fração molar sim varia. E a afirmação número 3 diz que ao agregar outro gás, varia a pressão total. A pressão total é igual à pressão de 1 mais a pressão de 2. Se a gente adiciona outro gás, vai ser igual à pressão de 3. Então, se a gente agrega outro gás, a gente vai ter que agregar também a pressão que esse gás exerce. Então, se a gente aumenta um gás, aumenta também a pressão total. Então, a afirmação número 1 e a afirmação número 3 são corretas.